Em 27 de outubro de 1995, era lançado nos Estados Unidos o seriado antológico Goosebumps, criado por R.L. Stine e adaptado da série de livros de sua autoria. Com produção executiva de Deborah Forte e as histórias sinistras de Stine voltadas ao público infanto-juvenil, Goosebumps foi a porta de entrada para o horror para muita gente nos anos 90, seja pelos livros ou pelos episódios, que no Brasil eram exibidos pela Fox Kids. A música tema e os créditos de abertura já eram aterrorizantes por si só, com um homem carregando uma maleta cheia de histórias. E assim, começava sempre um novo episódio. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O vídeo de hoje abre aí uma série especial para celebrar o mês do Halloween. Então, durante vários dias desse mês, eu vou publicar alguns vídeos pra gente relembrar as histórias de Goosebumps, que foi uma série que me marcou demais quando eu era pequeno, e como eu disse na abertura do vídeo, serviu aí como uma porta de entrada também pro gênero de horror, tendo contato com algumas coisas que eu só fui ter um tempo depois com outros filmes. Hoje, então, a gente volta lá para outubro de 1995, quando Goosebumps fez sua estreia na Fox, nos Estados Unidos, com a exibição do episódio piloto, dividido em duas partes, e que funcionava como uma adaptação de uma das histórias preferidas do Stine, A Máscara Assombrada. Com direção de Timothy Bond, que dirigiu outros episódios de Goosebumps, e também da série Sexta-feira 13, O Legado, bora então dar o play nesse primeiro episódio de Goosebumps e relembrar a história da Carly Beth e sua Máscara Assombrada. Curiosamente, esse primeiro episódio de Goosebumps, da Máscara Assombrada, foi um dos que mais me marcaram, assim, de eu gostar bastante e mais lembrar da personagem, né, que é a Carly Beth. Porque esse episódio também trata aí sobre bullying, sobre ela não aceitar exatamente os medos dela, né, como ela é, e ela fica nessa constante vontade de querer ser uma outra pessoa. Então é bem fácil de você se identificar, né, quando você é criança e você passa por essas situações na escola também. O Stine foi mestre aí em conseguir criar histórias em que as crianças se identificavam, né, trazendo aí diversas situações que elas vivem na cidade. Mas enfim, vamos para a história do episódio, que é centrado na jovem Carly Beth, que é uma garotinha que ela tem medo de tudo. Sabe aquela pessoa que se você colocar a mão no ombro dela e ela estiver meio desavisada, ela vai tomar o maior susto e vai dar o grito mais alto que você vai escutar na vida. Por isso ela acaba sendo meio que motivo de chacota ali entre os amigos da escola, e até a melhor amiga dela, Sabrina, às vezes dá susto nela. Em um determinado momento ela até diz que é muito fácil assustar a Carly Beth, então por isso que as pessoas gostam tanto de pregar essas peças nela. Mas é claro que a Carly Beth não gosta nem um pouco disso, né? O episódio inclusive abre com elas vendo uma nova loja de roupas de Halloween que estranhamente abriu ali no bairro onde elas moram, o que desperta ali já nela uma curiosidade em fazer algo diferente nesse Halloween. Pois bem, depois de ser vítima aí de diversas peças, inclusive uma bem nojenta, onde dois meninos da escola dela, o Steve e o Chuck, que vão ser uma peça-chave também nesse episódio, colocam uma minhoca dentro de um lanche, e aí pronto, ela é humilhada ali na frente de todas as crianças da escola. What's wrong, Carly Beth? E é exatamente aqui que ela decide que vai fazer algo de diferente nesse Halloween. Ela estava com uma fantasia para usar que a mãe dela fez para ela de pato, que ela tinha achado bonitinho uma vez que ela viu numa loja, mas que ela falou, não, dessa vez eu não quero parecer fofa no Halloween, eu quero parecer assustadora. E aí ela lembra daquela loja das máscaras onde ela tinha passado no começo do episódio e resolve pegar ali as economias que ela tem, né, ela tem $30, para tentar comprar uma máscara ou uma fantasia onde ela consiga assustar esses colegas que estão sempre mexendo com ela. A vingança vem aí. E o curioso é que esse episódio consegue ser bem fiel ao livro. Tem algumas coisas diferentes, mas, por exemplo, a quantia em dinheiro que ela tem guardado, que ela leva para comprar a máscara,
é a mesma, tanto no episódio como no livro. Bom, Carly Beth pega seu dinheiro e vai em direção àquela loja estranha que apareceu no bairro que ela nunca tinha reparado antes. E quando ela chega lá, tem todo um clima meio sinistro, cheio de máscaras, né? A loja é meio escura, tá meio vazia, não tem ninguém lá, mas ela já começa ali a dar aquela olhada para ver se ela encontra alguma coisa que vai servir para o Halloween. Ela não fica muito animada com as máscaras que tem ali, porque são máscaras meio previsíveis e que ela não acha assim tão assustadoras. O dono da loja aparece do nada e é um cara muito estranho, falando pra ela tentar escolher logo ali alguma coisa que tá, uma máscara de gorila, mas aí ela aproveita o gancho que o telefone toca e que ele fica um pouco distraído pra entrar num local ali meio escondido da loja, quase como se fosse uma sala secreta. E aí ela se depara com máscaras muito macabras. A descrição das máscaras no livro, inclusive, é muito mais sinistra do que é mostrado no episódio. Olha só esse trecho do livro. A garota se apoiou no batente da porta, relutando para entrar na salinha apertada. Observava as máscaras horrorosas através da luz fraca laranja. Uma delas tinha um cabelo amarelo comprido e pegajoso, caindo sobre a testa verde saliente. Dava para ver uma cabeça peluda de rato saindo de uma mecha, com os olhos brilhando como joias. Já a outra, bem do lado da primeira, tinha um prego gigante enfiado num dos olhos, com um sangue grosso escorrendo pela bochecha. Pedaços de pele pareciam cair de uma outra, revelando o osso cinza por baixo. E ainda tinha um inseto preto enorme, um tipo de besouro grotesco, entre os dentes verdes e amarelos de tão podre. Por mais que as máscaras pareciam bem mais bizarras no livro, elas também são bem macabras no episódio. E aí ela fica fascinada, porque as máscaras são horríveis, e tem uma que ela acha perfeita, que vai ser a máscara ideal para ela conseguir assustar e se vingar do Steve e do Chuck. Mas claro que essas máscaras não estão à venda, né? Ela acaba sendo pega pelo dono da loja, que diz que ela não deveria ter entrado naquele local e que ela não pode comprar aquelas máscaras, para ela tentar escolher uma daquelas normais que estão lá na vitrine, disponíveis para venda. Mas a gente tá falando aqui da Carly Beth, que já tá bem determinada a comprar uma dessas máscaras. Ela pega a máscara que ela acha mais assustadora, joga as economias que ela tem pro dono da loja e sai vazada de lá. Ela até meio que se arrepende um pouco depois que ela sai da loja, mas o dono da loja fecha a porta ali meio que na cara dela, falando, ó, pegou a máscara, agora vai com Deus, assuma as consequências. Bye-bye, Carly Beth. Bye-bye. Mas então a Carly Beth volta para casa com a máscara, toda feliz que ela vai conseguir fazer a vingança dela. Ela coloca a máscara e algumas coisas estranhas já começam a acontecer. A voz dela, por exemplo, já fica diferente. E ela dá um baita susto no irmão dela, que até demora para entender que é a irmã dele fantasiada. E se a voz dela mudar já não fosse estranho o bastante, outra coisa muito bizarra acontece. Quando ela tenta tirar a máscara pela primeira vez, ela começa a ter dificuldade, ela não consegue tirar a máscara, até quase sem conseguir respirar direito, mas enfim, nessa primeira vez ela consegue tirar a máscara e já se sente totalmente pronta para o Halloween. E para completar a fantasia dela, ela resolve usar uma arte que a mãe dela fez recriando o próprio rosto da Carly Beth. Uma cabeça de gesso que ela coloca num cabo de vassoura, quase como se, ó, essa aqui é meu antigo eu. E agora eu sou essa pessoa que não tem medo e que vai conseguir assustar todo mundo. E o legal dessa cena, quando ela vai pegar a cabeça que a mãe dela tinha feito, é que a gente tem aí algumas cenas do episódio onde a gente tem a perspectiva da Carly Beth, dos olhos dela dentro da máscara, o que faz lembrar Halloween de 1978, quase aí como uma inspiração direta. Michael!
E a fantasia dá super certo, porque ela começa a caminhar pelo bairro, os cachorros latem, as crianças se assustam, e até a melhor amiga dela, quando vê a fantasia, fica super impressionada, falando que dessa vez ela vai conseguir dar o susto que ela quer nos meninos. Só que a Sabrina já começa a sentir que a Carly Beth tá meio estranha, sabe? Quase como se ela tivesse uma outra personalidade. E aí a gente tem o primeiro surto de raiva da Carly Beth, onde ela meio que perde um pouco ali a noção do que ela tá fazendo, fica super brava, começa a chacoalhar a amiga, meio como se fosse uma brincadeira, sentindo toda aquela sensação de poder que a máscara trazia pra ela. Quiet, Sabrina. I think you should take it off. Be quiet. I think it's really disgusting. I said, but it's too weird for words. Stop! E ela realmente leva essa nova personalidade a sério, porque elas vão pedir doces na casa de uma família e a Carly Beth é super grossa com as crianças, assim, faz questão de deixar elas aterrorizadas mesmo. E não são só as crianças, porque a Carly Beth consegue assustar o Steve e o Chuck, ela consegue essa vingança que ela tanto queria, até questiona por que eles fazem isso com ela, porque eles estavam sempre mexendo com ela, e um deles até diz, é porque a gente gosta muito de você, mas a vingança estava feita. Help me. Talk. Please help me. Bye-bye, scaredy cat. Bye-bye. E para completar essa vingança, numa cena que simboliza Carly Beth enterrando o seu antigo eu, ela resolve enterrar a cabeça que a mãe dela tinha feito do rosto dela, para ela ficar com essa nova personalidade. O único problema é que a máscara não saía mais. Quando a Carly Beth e a Sabrina voltam para casa para poder ver os doces que elas tinham conseguido ali durante a noite, a Carly Beth tenta tirar a máscara e a máscara não sai. Ela até pede ajuda da amiga, só que a amiga diz que não consegue encontrar o final da máscara. E aí começa o desespero, porque a Carly Beth em si estava começando a assumir para essa nova personalidade tomar conta completamente dela. So lying here, I'm gonna tell my mom. Eyes in the mirror. What about them? They're not my eyes, Sabrina. You're scaring me. It's me. This isn't me in here. A única saída era o quê? Era tentar voltar lá na loja das máscaras para entender o que aquela máscara significava, se tinha alguma maldição, o que precisava ser feito para aquela máscara sair do rosto da Carly Beth. O dono da loja logo diz que aquele é o novo rosto dela, que ela não pode arrancar aquela máscara. E aí ela fica desesperada, porque ela diz que aquela não é ela, que ela quer o rosto dela de volta e tal. E aí o dono da loja diz, bom, talvez exista uma chance da gente conseguir reverter essa situação. Um único gesto de amor, algo feito com amor, poderia quebrar essa maldição da máscara. O dono da loja também já aproveita essa conversa aí para contar como que surgiram aquelas máscaras. Foi ele mesmo que criou porque ele não era feliz com o rosto dele, inclusive aquele rosto que a Carly Beth vê não é o verdadeiro rosto dele, né? Ele diz que o rosto dele é muito feio, que ele até pensa na possibilidade de mostrar para ela, mas que ele fez todas aquelas máscaras na tentativa de ter um novo rosto, e que eram rostos que ninguém poderia amar de tão feios que eram. E claro que não ia poder faltar aí uma cena de perseguição, né? Porque todas aquelas máscaras ganham vida e começam a perseguir a Carly Beth. You'll awaken them. What's happening? What are they doing? Run! Run! Agora ela precisa correr para poder entender o que é esse lance de um gesto de amor que poderia salvar ela da maldição. Ela foge da loja em direção ao cemitério, o local onde ela tinha pregado aquela peça no Steve e no Chuck, e onde ela tinha enterrado aquela cabeça de gesso que a mãe dela tinha feito. E aí que ela se dá conta que ela desenterra a cabeça e começa a mostrar para todas as outras máscaras assustadoras ali que aquele é o rosto dela.
Pronto, tava quebrada a maldição e a Carly Beth consegue arrancar a máscara assombrada do rosto dela. E o episódio termina com aquela lição de que você precisa aceitar quem você é e superar os seus medos sem perder sua essência. Mas a gente tá falando aqui de uma história de horror, não poderia faltar aí um último susto no episódio. Ela chega em casa, joga a máscara ali no chão, abraça a mãe dela, feliz que tá tudo bem agora, que tá tudo tranquilo, tudo voltou a ser como era antes. E aparece o irmãozinho dela pequeno, que ela tinha assustado lá no começo do episódio, e a gente vê ele pegando a máscara. Ela diz, não coloca essa máscara de jeito nenhum. E ele diz que não vai colocar. Mas aí, como que o episódio acaba, termina com o Pestinha usando a máscara e deixando aí o gancho de que a história da máscara assombrada não acabou por aí. Trick or treat! E de fato não acabou, porque na segunda temporada tem um outro episódio duplo dando continuidade a esse episódio. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, esse foi um episódio que me marcou bastante por tratar dessa questão do bullying e acho também por ter uma protagonista forte, né? Porque a Carly Beth, apesar dela ter todos esses medos e angústias, né, da infância, desse período que ela vive, ela é uma garota super determinada. A Catherine Long, que interpretou a protagonista Carly Beth, chegou a ser indicada no Gemini Award por melhor performance em um programa ou série para crianças. E ela realmente entrega. A gente vê aí uma química entre ela e a atriz que interpreta a Sabrina, a atriz Catherine Short, que também participou de outros episódios de Goosebumps. Eu acho que na adaptação para TV, a personagem da Sabrina é muito mais carismática, porque no livro ela parece entrar mais na onda ali das crianças que mexem com a Carly Beth, sabe? Eu consegui sentir muito mais essa proximidade da amizade delas no episódio do que no livro mesmo. Então pra mim já foi um começo perfeito pra Goosebumps, porque traz diversos elementos ali do Halloween e dos filmes de horror, né? A decoração de Halloween, a abóbora, o cemitério, máscaras de terror, todos os elementos aí que são muito presentes nas obras de horror. Now that wasn't too scary, was it? Let's ask my family. Mom? Dad? What did you think? I think they liked it. E uma outra coisa também que é legal desse episódio e que me fez lembrar de outro filme de terror é o lance da máscara, né? Que à medida que a Carly Beth vai ficando com a máscara e a máscara vai se tornando o rosto dela, a máscara vai ficando cada vez mais real mesmo. Não parece mais que é uma pessoa usando a máscara, parece que é o rosto mesmo. A máscara vai se transformando. E me fez lembrar de Brinquedo Assassino, porque Brinquedo Assassino brinca um pouco com isso, né? À medida que o Chuck vai passando mais tempo dentro do boneco, ele vai se tornando cada vez mais humano. Então o rosto do boneco passa a mudar e vai ficando cada vez mais real, deixando de parecer só um brinquedo. E a Máscara Assombrada foi um baita sucesso quando foi exibido na Fox como um especial de Halloween, com mais de 14 milhões de espectadores, o que acabou garantindo aí longevidade à série com 4 temporadas e até alguns lançamentos no mercado de home video, como esse daqui, né, que é o da Máscara Assombrada. E é bem legal esse VHS porque no começo tem um making of de um outro episódio da primeira temporada que viria a ser o segundo lançamento em home video. Então eles colocam como se fosse uma espécie de trailer. Aqui na capa, inclusive, tem uma crítica do Los Angeles Times dizendo que a Máscara Assombrada tá cheio de sustos e risadas. Pra mim é muito nostálgico rever os episódios de Goosebumps e é assim, é uma das minhas séries preferidas da vida. No próximo vídeo a gente vai relembrar a história do terceiro episódio da série, o Relógio Cuco da Perdição, que traz um dos desfechos mais perturbadores da série toda. Ou feliz, depende do ponto de vista. A ideia vai ser lançar esses vídeos sempre às segundas, quartas e sextas, espero conseguir manter esse cronograma. Só o vídeo de hoje que eu tô lançando no sábado, né, porque é o primeiro dia de outubro, para já abrir aí o mês do Halloween. Mas se inscreve aqui no canal para receber as notificações, que mesmo que um vídeo ou outro atrase um dia, você vai receber a notificação e não vai perder nenhum conteúdo desse mês. Aliás, já tem alguns conteúdos publicados aqui para maratonar no mês do Halloween. Tem vídeo com dicas Prime Video, Netflix e de estreias no cinema para o mês de outubro. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição para você ver depois se você ainda não assistiu. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Thank you.